Tome o seu lugar, agradecendo a presença do Senhor. Com a alegria que nós estamos aqui essa noite, como foi dito, meu nome é Diego. Estamos com a minha esposa ali, a Victória, a sua irmã Silvana, que é uma dos nossos discípulos, o Miguel também, filho. É uma alegria estarmos juntos, queridos. O pastor Josué é um amigo que Deus tem nos dado, né? Pastor Tony, né? Carol, Tiago aí na Aliança Jovem. É muito bom estarmos juntos, né? Gostaria de estar começando esse momento, né? Mais uma vez, desejando os nossos sinceros sentimentos aos irmãos. Nós sabemos como é difícil passar por perdas, né? Como é difícil passar por aflições, né? Se fosse para nós escolhermos, com certeza, nós escolheríamos, Senhor, passar só sorrisos nessa terra. Mas às vezes nós perdemos também. O céu ganhou, né? Vocês perderam, mas o céu ganhou. E essa noite foi lançado o desafio sobre um tema, falado sobre dízimos, mas eu gostaria de dizer para você que essa noite eu não vou falar para você sobre dinheiro, só sobre dízimo, sobre oferta. O Espírito Santo estava falando ao meu coração, filho, a minha igreja, você, a minha igreja, que eu vou levar para o céu, precisa entender a ser mordomo minha na terra. Amém? E eu gostaria de te convidar a dizer isso. Eu tenho muita essa mania, querido, porque a palavra do Senhor diz assim: crie e por isso falei, né? Então às vezes eu estou lá na renovada, lá com o nosso povo, e eu falo assim, Tiago, olha, repitam comigo. Eu falo, gente, não é para ser redundante, porque há poder nas palavras, amém? E eu quero te convidar a dizer assim: eu sou, mais forte, eu sou mordomo de Cristo, né? As mulheres mordomas de Cristo. E eu gostaria de te convidar a abrir um texto, 1 Coríntios capítulo 4. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nesses dias sobre servir. O que é ser mordomo? O que é servir a Cristo? O que é servir a esse Deus tão grande que nós ouvimos falar, que nós cantamos? E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Amém? Algumas versões vão estar mordomos. Essa versão minha é NVI. Então ela está no lugar de encarregados. Algumas versões vão estar mordomos de Cristo. Quando pegamos a palavra mordomo no dicionário, no Google, né, você pesquisa lá, aquele que foi encarregado de alguma função. Algumas vai estar aquele que foi encarregado de administrar algum lugar. Aquele que foi encarregado de administrar algo. E aqui Paulo ele deixa bem claro, portanto todos nós nos considerem como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. E o que se requer desses mordomos é que sejam fiéis. E enquanto eu estava vendo as postagens, né, ontem, sobre a irmã, sobre a missionária, muitas pessoas, inclusive pessoas da nossa igreja, que foram ajudadas pela irmã no começo da sua caminhada, quando nós nem estávamos aqui em casa, né? E eu vi os agradecimentos: obrigado por aquele dia em que você me ajudou, obrigado por aquele dia em que você orou por mim. E eu falei, Deus, havia uma mordoma ali. Havia alguém que estava disposto a servir pessoas por amor ao Evangelho. E como é bom, querido, nos servir. Como é bom servir pessoas, como é bom servir a esse Deus. Algumas pessoas falaram, olha, foi deixado um legado ali. Um legado, legado é aquilo que nós deixamos. A história nós construímos, mas quando nós vamos para a eternidade, ela fica.
Mas quando deixamos legado, nós vemos o pedacinho do que Deus trabalhou nas pessoas, através de nós, dentro das pessoas. E isso é muito lindo. Querido, Deus me chamou, Deus te chamou para ser mordomo nessa terra. Amém? Para ser mordomo. Esses dias a Vitória estava lá, né, ministrando para os adolescentes. E ela falou assim: olha, essa semana nós vamos fazer isso, né? E foi perguntado: o que nós vamos ganhar com isso? E um dos adolescentes perguntou: Cristo é o suficiente para nós. Falou, respondendo bravo: Cristo é o suficiente, querido. Servir a esse Deus como mordomo é o suficiente, sem esperar nada em troca. Porque o mordomo, ele sabe que ele está ali para servir. E Paulo, ele traz 2 ensinamentos importantíssimos à igreja de Corinto. O primeiro é que ele sabia quem ele era. Considerem como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Ou seja, Paulo estava falando assim: escute aqui, igreja, vocês têm um propósito. E esse propósito não é de ser servido, mas é de servir, é de ser mordomo, é de ser encarregado daquilo que Deus tem te dado. Um dia, querido, eu e você estaremos diante dele na eternidade. E como mordomos que servimos a ele aqui nessa terra, ele vai perguntar: o que você fez com o tempo que eu te dei? Você me serviu como mordomo? O que você fez com a família que eu te dei? Você me serviu, filho, como mordomo? Ou você ia apenas porque queria algo em troca? Você queria receber algo na minha casa? Ou você ia porque você me servia? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você usou para as pessoas? Vai além da casa de Deus, querido. Eu sempre falo isso para minha liderança lá. Se alguém da sua família está passando necessidade, é porque você não entendeu o que é verdadeiro evangelho ainda. Se alguém da sua rua está desempregado ainda e você sabe, você não entendeu o que é servir a Cristo ainda. Querido, eu e você não fomos chamados para ser servidos, fomos chamados para servir, amém? Jesus, quando ele está diante dos discípulos, ele pega e faz o maior ato, o segundo maior ato da sua vida ali na terra. Ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus ensina que era necessário aquele momento para que Pedro entendesse que ele não estava naquele mundo para ser servido, mas para servir. Não estava ali para receber glórias e aplausos, não, mas para ser parecido com Jesus. E o próprio Jesus, que se entregou na cruz sem pedir nada em troca, ele se mostrou mordomo por nós naquela cruz, querido. O que tem te impedido ainda de servir a Deus? Qual que são os seus medos ainda de se entregar totalmente a esse Jesus que se entregou naquela cruz como mordomo por mim e por você? Entenda, querido, que ele tem pressa na sua vida, ele tem pressa na sua casa. Vivemos em uma geração onde, se nós falarmos para as pessoas as coisas que elas querem ouvir, elas se agradam. Mas se nós falarmos as coisas que Cristo os confronta com a palavra, elas recuam. Se nós falarmos: olha, venham quem quer receber as suas bênçãos, os seus milagres, as pessoas vêm, querido, às centenas, aos milhares, até aqueles que se declaram ateus. Venham aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem servir, aqueles que querem abrir mão do seu eu, para que Jesus venha sentar no centro. Já diminui um pouco a euforia. Mas Deus tem chamado os seus filhos, os seus servos, os seus mordomos esses dias, querido. Filhos e filhas que não negociam princípios, filhos e filhas que são fiéis. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Está falando sobre fidelidade. E aqui Paulo fala assim: olha, nós somos mordomos, encarregados dos mistérios de Deus. Deus te deu tempo, querido. Deus te deu recursos. Deus te deu saúde. O que você tem feito com tudo isso que Ele te deu? Você tem servido a Deus? Querido, isso não se trata só de o que você pode oferecer dentro dessa congregação. Se trata de como você serve a Deus durante o seu fôlego de vida.
para poder olhar no final da caminhada, como Paulo diz assim: olha, eu combati um bom combate. O que é isso? Eu lutei o que tinha que lutar, eu guardei a fé. O que é isso? Olha, eu não neguei a minha fé, eu fui fiel, eu servi como mordomo, eu guardei o que o Senhor me deu. A palavra era importante, eu guardei. Os princípios eram importantes, eu guardei. Querido, nós somos chamados para ser mordomos. Há um propósito, você tem um propósito de vida, e esse propósito não é viver a sua vida mais. Esses dias nós tivemos batismo lá na igreja, e eu falei para aqueles que estavam se batizando, eu falei: olha, a vida que vocês tinham não existe mais. O velho homem, como foi dito aqui pelo pastor, já morreu. A vida que eu e você tínhamos não existe mais, querido. Nós fomos chamados para ser mordomos nessa terra. Quantas vezes chegamos dentro da igreja e pessoas param de ir na igreja porque às vezes alguém não o cumprimentou, ou porque não gostei das músicas que foram cantadas, ou não agradou o meu coração. Querido, o evangelho não se trata de nós, se trata dele. Se trata de quem Jesus é na sua vida. Se trata das promessas que Ele tem no seu casamento. Se trata das vezes que Ele te chamou no quarto, no secreto, e ninguém estava lá, mas Ele estava lá, e dizendo: filho, eu te chamei. Querido, Ele pode cobrar de nós que nós venhamos servi-lo, porque Ele mesmo, sem que nós merecermos, Ele serviu nós naquela cruz. Eu sempre tenho trabalhado isso com a nossa liderança lá, pastor. Vocês não estão aqui para ser servidos. Eu não estou aqui para ser servidos. Vocês não estão aqui para ser honrados. A honra, a glória, o louvor, a adoração é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que motiva o seu coração nessa noite, o que te faz vir até a igreja, o que te faz orar pelas manhãs, é o interesse pelo que as mãos podem oferecer, querido, porque a multidão só se interessava no que as mãos podiam oferecer. Mas os discípulos depois entenderam os pregos da cruz. Os filhos, os discípulos se tornaram servos. E de repente Tiago e João, os mesmos que queriam saber quem ia sentar do lado esquerdo, do lado direito, eles estavam amando, servindo, sendo perseguidos como mordomos. Você foi chamado, querido, a um propósito de vida, amém? Há um propósito de vida, e isso vai além do que as mãos deles podem te oferecer. Talvez quando você começou a caminhar nessa igreja, no evangelho, você veio sim pelo que as mãos deles fizeram, pela tua cura, pelo teu milagre. Mas querido, o motivo pelo qual deve arder o seu coração essa noite é porque a cruz está vazia. Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. A sua vida não existe mais. Quantas vezes nós falamos: é a minha vida, querido, essa vida não existe mais. Essa vida não existe mais. É a minha vida, é o meu casamento, é o meu trabalho, não existe nada disso mais. Ele fez nova todas as coisas. Ele fez nova todas as coisas. E Paulo fala assim: olha, nós somos mordomos. Ele fala de um propósito. A igreja de Coríntios precisava entender que ela tinha um propósito. E esse propósito não era de ser servida, era de servir. Esse propósito não era de ser agradado, era de agradar a Deus. Paulo queria mudar o percurso ali da igreja de Coríntios. Dar uma motivação para eles que não fosse voltada para si mesmos. O que te motiva mais, querida, essa noite? O que te motiva mais? Paulo, ele continua falando no versículo 2, e ele fala assim: o que se requer desses mordomos é que sejam fiéis. Diga assim: fiéis. Querido, eu gostaria, colocasse ali por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Esse versículo aqui é interessante, porque fala do caráter de Deus. E uma das partes do caráter de Deus
é que Ele é fiel. Amém? Mesmo quando eu e você somos infiéis, Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Mesmo quando nós não reconhecemos a sua soberania, Ele continua sendo fiel, porque é o caráter de Deus. E Paulo, ele fala assim: olha, nós somos mordomos, e o que se requer desses mordomos é que eles sejam fiéis. Então Paulo está falando assim: olha, o propósito de vocês é entender que vocês são mordomos, vocês vieram para servir, e o caráter de vocês precisa ser parecido com o de Deus, requer que vocês sejam fiéis. Fiéis em todas as coisas, querido. Eu costumo dizer muito para os nossos jovens lá, nos sábados: sabe o que Deus quer de vocês? E a primeira vez que eu perguntei isso, eles ficaram assim, curiosos. E eu disse assim: Ele quer tudo. A sua vida emocional, as escolhas do seu futuro esposo, da sua futura esposa, tem que passar pelo aval de Deus. O seu trabalho, quando você for mandar um currículo, tem que passar pelo aval de Deus. É orar em tudo, pastor. É perguntar a opinião dele em tudo. É em tudo. Ele está em tudo. Ele é tudo. A sua vida financeira, querido, tem que passar pelo aval de Deus. O seu dinheiro não é seu, é dele. O seu tempo não é seu, é dele. É dele, querido. Quando você e eu entendemos isso, o que era pesado já não é mais. Às vezes carregamos cargos pesados deste mundo e começamos de repente até a servir os deuses deste mundo. Os deuses deste mundo. Quantas pessoas na caminhada cristã, nós vamos pastoreando, e pessoas falam assim: olha, eu sonho em ter uma família, pastor. E Deus vai lá e dá uma família. E aquela pessoa, ela para de ir na igreja, ela para de buscar Deus, ela para de ler a Bíblia. Ou falando: Deus, eu tenho vontade de ter esse projeto aqui financeiro. E Deus vai lá e prospera, e dá uma empresa, e abre, e dá dinheiro. E ela negocia valores. Deus, eu queria mais tempo. Querido, entenda que tudo que Deus te dá é para servir a Ele. Amém? Você pode servir, uma das maneiras de servir a Ele é nessa casa, mas eu estou falando para você não só da igreja local, querido. Eu estou falando de caminhos eternos. Eu estou falando de tudo que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando que quando você sai daqui, Deus te chamou para ser luz, para ser sal, para servir pessoas, para orar por pessoas na faculdade, no seu trabalho. Há pessoas lá precisando de esperança. Eles não precisam de motivadores emocionais, não precisam de mega pregadores. As pessoas, a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. É a palavra de Deus. Muitas vezes você fala assim: uma hora eu chamo o pastor para orar pela sua amiga. O índice de suicídio em Castro é altíssimo. Em nome de Jesus nós estamos orando para que um dia seja zero. E há pessoas precisando de paz no seu trabalho, querido. Essa pessoa está precisando de um filho, de uma filha de Deus. É você. É o mordomo. É a mordoma de Deus ali para servir. Não, pastor, eu preciso receber mais uma palavra, eu preciso ir em mais um culto. Quantas vezes, querido, pessoas precisaram de um abraço seu? Quantas vezes pessoas precisaram de uma oração? E nós negligenciamos isso como igreja. Entenda, querido, que nós iremos prestar contas ao nosso Senhor e Deus quando chegarmos diante dele. Querido, essa noite eu estou aqui para te lembrar o que Deus já te disse várias vezes. Essa noite eu estou aqui para te lembrar que o Espírito Santo já falou contigo no secreto, através de louvores, já falou contigo através de crianças. Porque não se trata de nós, querido, o Evangelho se trata de Deus. Há um tempo atrás, nós pastoreávamos outra igreja em Rolândia, e uma pessoa do Ministério de Louvor chegou em mim e falou assim: olha, eu preciso ser mais, eu não me sinto honrado, eu não me sinto isso. E aquela frase me incomodou muito, porque é uma frase que nós ouvimos bastante dentro do meio cristão. Quero honra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. E eu falei assim: olha, você precisa se converter, entender o que é o Evangelho de verdade.
A igreja não está aqui para satisfazer você. Você está aqui para morrer. Você foi chamado, querido, eu e você fomos chamados para morrer. Porque quando eu e você morrermos, Cristo viverá dentro de nós. Quando eu e você morrermos, Cristo viverá dentro de nós. Quando eu e você, querido, viermos ao culto, não porque nós queremos algo, não porque nós precisamos, ou porque eu não tenho nada melhor para fazer, não, porque eu amo meu Jesus, Cristo viverá dentro de nós. Cristo viverá dentro do seu casamento. Cristo viverá naquela empresa onde você acha que não tem mais esperança. Cristo viverá nos seus relacionamentos e jorrará o rio de cura. Eu creio muito nisso, querido. Eu creio que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Mas muitas vezes nós não queremos que Ele participe da obra que é dele. Deixe Ele participar da sua vida, querido. Há pessoas que quando vão servir a mesa, servem até um lugar para Jesus. Há pessoas que não dão uma resposta, e eu amo isso. Quando as pessoas falam, vou orar, pastor. Eu vou orar a Deus, eu vou ver o que Deus tem, eu vou ver o que Deus quer. A pergunta, querido, não é o que você quer essa noite. Você já perguntou o que Deus quer essa noite? Você já perguntou? Você já perguntou para Ele essa semana, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quantas orações, querido, nós fazemos? Quantas orações nós fazemos para nós? Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, querido. Ele sabe de tudo que eu e você precisa. Não se preocupa. Ele é mais do que um Deus, Ele é um Pai, amém? Se vós que sois pais maus, só sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o Pai dos céus? Não pare mais para orar por você, querido. Apenas sirva como mordomo fiel ao Pai, e você não vai precisar mais orar por coisas. Quantas vezes perdemos tempo nessa vida, nesse mundo, orando por coisas, por nós. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Amém? Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Eu trabalho muito isso lá com o nosso pessoal lá na área da música. Eu falo assim, olha, na medida do possível, cante canções que vão falar quem Deus é, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Eu não tenho nada contra do que Ele faz. O que Ele faz é lindo, porque Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Mas, querido, que o seu coração venha se alegrar por quem Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele mesmo em toda a sua glória, Ele se esvaziou por mim e por você. Se esvaziou por homens e mulheres pecadores que não mereciam perdão, que não mereciam a graça, mas Ele pagou o preço. O que deve te motivar deve ser isso, querido, que Cristo morreu por mim e por você. Paulo estava falando isso, olha, que nós venhamos ser mordomos fiéis. Ele te chamou, querido, para não olhar mais para trás. É por isso que Eliseu, quando ele é chamado pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo que Deus fez na vida de Eliseu. Ele pega e antes de ir para o chamado, ele queima ali o seu arado ali, porque aquela vida não existia mais. Ele não queria olhar mais para trás, porque a caminhada dele agora ia ser diferente. Ele ia servir como mordomo, Deus Todo-Poderoso. Aquele arado não interessava mais para Eliseu. Olhar para trás não interessava, olhar para dentro de si não interessava mais para Eliseu. O que é mais importante para você essa noite? São as coisas, porque coisas vão passar, querido. Sempre falo isso para os jovens, para os adolescentes, está tudo bem, prosperem mesmo, sejam empresários. Eu falo para eles, vocês vão ser os empresários que vão matar a fome de muita gente. Vocês vão ser pastores, evangelistas, vocês vão ser grandes homens e mulheres de Deus. Mas o que verdadeiramente importa é chegarmos lá diante de dele e ele falar assim, eu te conheço, meu filho, minha filha, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Nós precisamos ser conhecidos pelo Pai, querido. E Paulo, ele deixa bem claro assim, olha, o que se requer desses mordomos é que sejam fiéis. E é interessante que no 3, versículo 3, ele fala assim, pouco importa ser julgados por vocês, ou por qualquer outro tribunal humano. O que Paulo estava falando para eles ali? Olha,
O que importa não é o que vocês pensam, é o que Deus pensa de nós. É o que Deus pensa de nós. Por isso que Paulo estava ensinando a igreja ali, sejam mordomos, sirvam. Querido, saia daqui com seu coração desejado de servir ao Senhor. Eu gostaria de ler uma passagem. Gênesis 14, abre a sua espada aí. Vamos ler só mais alguns versículos. Você foi chamado para ser mordomo de Cristo, querido, essa noite. Gênesis 14, versículo 17. Do 17, vamos ler do 17 até o 24. Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 24, diz assim: E voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zafé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Dei-me de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro, eu não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser que os meus servos comeram a porção pertencente a Ner, a Escol e a Mani, aos quais me acompanharam, e que eles receberam a sua porção. Agora capítulo 15, versículo 1, somente o 2. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, o que me darás se eu continuo sem filho, e herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Querido, foi falado um pouco aqui em Hebreus sobre os heróis da fé. Abrão está entre eles. Abrão está entre eles não porque ele dizimou ao Senhor a Melquisedeque, que era sacerdote. Abrão estava entre eles porque ele amava a presença de Deus. Abrão estava entre os heróis da fé porque ele fez coisas que Deus nem pediu para ele fazer. Porque se eu e você só fazemos porque nos pedimos para fazer, ainda não é amor, querido. São só regras. Agora, quando você faz porque você é apaixonado por Ele, é porque você entendeu quem Deus é. E aí entendimento, querido, eu sempre falo isso para o nosso povo: o entendimento te faz desfrutar. Amém? Sabe por que em algumas coisas ainda você não consegue desfrutar, e em outras você desfruta? Olha, eu estou desfrutando disso daqui. Enquanto alguns estão chorando no culto, você fala: não estou entendendo nada. É porque alguns entenderam já quem Deus é. E tudo aquilo que você entender, você vai desfrutar em Deus. Então peça a Deus entendimento nesses dias. Entendimento: Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero entender a Tua vontade, eu quero entender o que o Senhor quer para mim. Senhor, eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu não quero mais viver para saciar, não quero mais ir a cultos para saciar a minha vontade. Eu quero ir a cultos para entregar algo a Ti, algo que me custe o meu louvor, a minha adoração, o meu coração. O que ainda falta você entregar ao Senhor? Querido, eu não estou aqui apenas para falar de dízimos e ofertas, eu estou aqui para falar de caminhos eternos. Como está a sua vida emocional? Você já entregou ela a Ele? Como está a sua vida financeira? Ela é dele ainda, porque muitos não se convertem nessa área. Como está a sua vida? Você já entregou o seu ministério? Você fala: não, esse é o meu ministério, é a diaconia, é o pastoreio, é o louvor. Você já entregou isso a Ele, porque é dele também. O seu tempo, os seus recursos não são seus, queridos, são dele. Quando nós entregamos a Ele, o interessante é que Ele cuida. Essa história que nós lemos, ela fala sobre uma guerra entre reis, o qual no meio dessa guerra, Ló ali, que era parente de Abraão, de sua parentela, ele é pego como escravo. E Abrão, que ainda não era chamado de Abraão, ele vai para essa guerra,
vence aquele povo, liberta seu sobrinho, liberta Ló. E é interessante que ali ele recebe algumas propostas. Ele se encontra com o Melquisedeque, e no versículo 17, acompanhem conosco aí, nós já estamos encerrando. E voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. É interessante, querido, que a primeira coisa que eu aprendo com essa caminhada de Abrão é que ele volta de uma grande vitória. Ele volta de uma grande vitória, e depois você vê ele ali sendo grato ao Senhor. Ele dizima ao Senhor, e as coisas que restam ali, ele não pega nada para ele. Porque na caminhada nós precisamos entender, querido, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e aquilo que Deus nos proporciona por alguns momentos para abençoar outras pessoas. Amém? Quantas vezes eu já tive a oportunidade de repente receber propostas de emprego, e na hora o Espírito Santo me falava assim: olha, não é o tempo para você, mas fulano ia dar certinho nesse emprego. E ia lá e falava: vai fazer tua entrevista lá. A pessoa fazia e era contratada. As coisas que às vezes Deus nos dá, mas às vezes nós achamos que tudo é nosso. Nem sempre, querido. Há coisas que Deus tem colocado em suas mãos, que é para você abençoar pessoas. Deus talvez te deu mais tempo, né? E você murmurou em alguns momentos, mas é para você ser mordomo nessa terra. Sirva essa igreja, ajude os pastores, sirva a cidade de Castro, trazendo o reino de Deus. Sirva a empresa que você trabalha. Por 8 anos e meio eu trabalhei numa loja de calçados, e um dia o Espírito Santo falou assim: quando que você vai me servir nessa casa? Eu falei: Deus, eu te sirvo na igreja, eu ministro a tua palavra, eu discipulo, eu cuido de pessoas. Deus falou assim: você não me serve integralmente, você só me serve durante alguns períodos em um templo. E ali eu comecei a trazer devocionais durante a manhã de 5 minutos, 10 minutos. E passou alguns anos e Deus me mostrou: olha os frutos. Pessoas se casando, pessoas começando a ir para a igreja, pessoas se batizando, pessoas que antes não criam em Deus, falando assim: Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo é lindo. Oh, Diego, eu entendi. Uma vez eu estava chegando na casa da Vitória ainda, nós não éramos casados ainda, né? Namorávamos, e eu estava chegando, e de repente uma pessoa passou de moto, e eu me assustei. Eu entendi, e aquele dia eu estava muito triste. Eu perguntei para Deus: Deus, onde estão os frutos do que eu servir a Ti? Eu achava que eu tinha o direito de cobrar os frutos de Deus. Eu estou sendo mordomo, eu quero os frutos, eu quero os direitos. Mas Deus me mostrou que eu não tinha nada, eu só precisava dEle. E então eu encostei e falei: entendeu o quê? Né? Falei para ele, bem grosso, curto. E a hora que eu vi, aquele rapaz estava chorando. Era um daqueles rapazes que trabalhava comigo na loja de calçado, que quando eu falava quem era Jesus, ele não entrava no coração e ele não desfrutava. Nós encostamos a moto, né? Lembro como se fosse hoje. A Vitória entrou para dentro, e ele falou assim: Diego, eu entendi quem é Jesus. Você falava durante anos, eu entendi que era Jesus. Eu entendi, você falou. Hoje eu sinto o Espírito Santo, eu leio a Bíblia, eu entendo o que Deus tem para mim. Eu vou me casar, eu tenho uma empresa, eu estou prosperando. Não, mas o que mais importa, eu vou me batizar. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, porque eu entendi. E eu falei: Jesus, vale a pena te servir, vale a pena ser mordomo, vale a pena chorar quando alguns estão sorrindo e parece que nós estamos indo na contramão do sistema. Que não é a contramão, querido, é o que Deus tem para a sua vida. É você não negociando mais princípios pequenos. É você mesmo sabendo que você vai ser abençoado com aquilo, mas Deus não está naquilo, você fala não. Isso é ser mordomo. Quantas vezes eu acordava e falava: Deus, eu não estou tendo nem para mim hoje, o Senhor quer que eu traga um devocional? E o Espírito Santo falava assim: traz uma palavra, não porque você é bom, porque eu sou bom. Porque eu, Senhor, sou bom. Você é um pecador, mas eu sou bom, filho. E Deus agia em misericórdia. Mesmo em momentos onde eu passei por grandes desertos, querido, eu não parei de ser mordomo ao Senhor. Às vezes nós paramos por tempos difíceis, às vezes paramos por bênçãos, paramos de ser fiéis a Deus por bênçãos, as coisas. Pediu uma casa, Deus te deu uma casa linda, né? Eu paro para adorar a casa. Pediu um filho, não podia ter filho antes, Deus deu um filho, eu paro de adorar Ele.
Deus te chamou para servir a Ele integralmente, querido, 24 horas, até chegar com Ele na eternidade, porque os céus vai ser o reflexo do que eu e você entregarmos a Ele aqui na terra. Há caminhos eternos aguardando uma igreja, querido. O noivo virá buscar a noiva, querido. O noivo está batendo a porta nesses dias, está batendo a porta de corações. Ele tem batido a porta do seu coração. Você fala: pastor, eu já me entreguei, eu venho na igreja, o que mais Deus quer de mim? Ele quer tudo. Ele quer tudo, querido. Ele não quer que você venha à igreja, Ele quer que você seja igreja. Há pessoas indo para o inferno no seu trabalho, e tudo que elas precisam é de talvez não é nenhum pregador, tudo que elas precisam é de alguém parecido com Jesus. Parecido com Jesus. As pessoas se convidam para ir à igreja quando você passa. As pessoas têm falado assim: olha, tem algo diferente dentro de você. Porque quando isso começar a acontecer, é porque as pessoas estão vendo que há um mordomo de Deus ali. Há uma mordoma de Deus ali, há um servo verdadeiro de Deus ali. E não é pela perca e nem pela vitória, porque aqui Abraão foi fiel a Deus e ele tinha tido uma grande vitória. Nós não podemos, querido, ser circunstanciais, amém? As coisas ruins não podem nos parar. Eu sei, querido, a igreja é imperfeita mesmo. Aqui é um hospital, amém? É um hospital. Eu falo sempre isso para o nosso pessoal lá. Aqui é imperfeito, querido. Aqui é um hospital mesmo, é lugar de doente. Deus, eu sempre falo: Deus me cura, Jesus, me cura para eu curar pessoas. Lá no céu não, tudo será lindo, perfeito. Lá sim não haverá choro, não haverá dor. Lá não haverá mais percas. Lá não haverá mais nada disso, querido. Mas enquanto esse dia chegar, não negocie princípios. Não se venda. Não abra mão daquilo que Deus falou para você fazer. Não recue quando Deus te mandar avançar. Não avance quando Deus te mandar recuar. Peça ao Espírito Santo nesses dias para falar ao teu coração, querido. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar o que o Espírito Santo já falou ao teu coração outras vezes, querido. Quando aquele rapaz chegou em mim e falou, eu entendi. Eu falei: Senhor, obrigado. Não fui eu, Senhor, porque muitas vezes eu quis desistir. Ele se arrependeu. Ele vai morar na eternidade contigo um dia, mas por causa do Senhor, Espírito Santo. Eu não mereço nada disso. Eu pensei em desistir dele algumas vezes, mas o Senhor não me deixou, porque o Senhor tinha um plano para ele. Tinha um plano, querido. Há planos eternos aqui essa noite. O Senhor, há uma semente de eternidade aqui essa noite, querido, que o Senhor vai queimar no teu coração. Talvez você vai perder o sono em alguns momentos. Não se preocupe, é Deus levantando a noiva nesses dias. Você não foi chamado para vir 1, 2, 3, 4. Não importa quantas vezes você vem à igreja, você foi chamado para queimar a presença dele nesses dias. Mude a sua motivação de ir à igreja. Mude as suas motivações no ministério. Mude as suas motivações no seu casamento. Não espere coisas de pessoas. Não espere honra nesses dias. Esteja disposto a ser humilhado. Esteja disposto a passar por percas. Esteja disposto a chorar, querido, porque um dia na eternidade você vai chegar diante do Rei da Glória, e que Ele venha dizer: meu mordomo, meu filho, minha filha, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Quanto tempo eu te esperei. O que mais te agrada essa noite, querido? E o versículo 18, nós já estamos encerrando, mas diz assim: então Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. O pão, ele fala muito da comunhão, do sustento, e o vinho fala da alegria, querido. Abraão já tinha o sustento do Senhor, ele já era abençoado, ele não precisava daquelas coisas, ele já tinha a alegria do Senhor. Mas ali, como um ato simbólico, no versículo 21, é interessante que fala assim, no final do versículo 20 diz: Abraão deu todo o dízimo de tudo ao Senhor, o rei de Sodoma, e disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não aceitarei nada que lhe pertence, nem um cordão. Eu sempre falo para o nosso pessoal que o Abraão era um símbolo de fidelidade, não só financeira, mas de tudo. Aqui Deus não pediu nada para ele, mas ele entendia quem era Deus. Ele deu o dízimo de tudo que ele recebeu. Seja fiel a Deus, querido, em tudo. Amém? Aqui está falando sobre dízimo, mas seja fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Seja fiel a Deus em tudo. Deus, ele nunca ficou devendo nada para ninguém.
É nós que somos devedores eternos dele. É nós. Às vezes queremos exigir direitos dele, né? Eu tenho o direito, Deus. Eu exijo o meu lugar. Não, querido, o único lugar que nós temos e pedimos é um lugar nele. É um lugar nele. Tudo que importa essa noite é ele. Talvez você saiu daqui pensando em você. Como você poderia entregar o seu eu, a sua vida, para que Deus pudesse fazer algo? Não. O que importa essa noite é ele. Amém? O que importa é que ele cresça, para que nós venhamos diminuir. O que importa é que ele cresça, querido. Enquanto nós não entendermos isso como igreja, estaremos carregando cargos pesados, enquanto o que Jesus tem para nós é leve, é suave. Por que nós nos encontramos com pessoas frustradas dentro da igreja? Porque estão insistindo em levar cargos pesados. Estão insistindo, querido. Não insista mais naquilo que Deus tem te pedido. Seja fiel na sua vida emocional. Seja fiel financeiro também. Há pastores que têm dificuldade, Liz tem dificuldade de falar disso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar de finanças, querido. Porque eu entendo que é quem Jesus é. Quando eu amo Ele, eu entendo. Desde os meus 12 anos a minha mãe me ensinou. Olha, filho, quando a sua avó, ela trabalhava lá na roça, ela ganhava bem pouquinho por mês. E ela não sabia nem se ia ter o dinheiro de toda a compra. Mas a primeira coisa que ela fazia, quando ela teve um encontro com Jesus, era tirar a 10ª parte de tudo que ela ganhava. De tudo. E ainda, filho, ela fazia mais. Além de ser fiel dizimista, às vezes tinha algum vizinho passando por necessidade. Tinha 2, 3, 4 filhos lá, mas o vizinho tinha mais 2, 3 também. Ela dividia um pacote de arroz, mesmo sem saber se ela ia ter o que comer no outro mês, na outra semana. Ela era uma ofertante generosa. E por isso, filho, Deus nunca deixou faltar nada para sua avó. Ela sempre prosperou ela. E às vezes nós nos ferimos quando é falado sobre finanças dentro da igreja. Entende, querido? Seja liberto nessa área também. Seja um dizimista fiel a Deus. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, eu não estou em paz. Eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, porque fulano falou que tudo liderança, pastor, é ladrão. Você também é. Eu falei: querido, deixa ele falar, não estou nem aí. Eu sei que eu sou em Deus. Eu sei que eu sou em Deus. Se você quiser negociar princípios, é você que vai perder. Deus não vai parar de sustentar a sua obra. Deus não vai parar de salvar. Mesmo quando eu pensei em falar não para Deus, Deus não ia parar de fazer. Não negocie princípios, querido. Se você ainda só faz porque você é cobrado, porque você tem um ministério, porque todos estão fazendo, está errado. Seja dizimista nessa casa, seja uma coluna nessa casa, porque é aqui que você se alimenta. Amém? Malaquias 3, 9 e 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Diga assim: a casa do tesouro sou eu. Aliás, perdão, queridos, a casa do tesouro é esta casa, para que haja mantimento na minha casa. Diga assim: a minha casa, essa sou eu. Amém? Então ali Malaquias ele é usado porque a liderança, os crentes, aqueles que vestiam a roupa bonita, aqueles que davam glória a Deus, eles eram infiéis a Deus, os líderes eram infiéis. E Malaquias é usado por Deus ali, talvez eu acho que foi um dos que mais sofreu, porque trouxe uma das palavras mais duras ali, depois de Jeremias, né? E ele fala assim: olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a casa do tesouro, querido, para que haja mantimento. E mantimento, querido, fala de tudo que é necessário. Amém? Às vezes você tem sido dizimista fiel e chega lá e fala assim: Deus, eu não tenho ainda a minha Hilux, mas fulano nem crente é, e tem 2, 3 empresas. Querido, mantimento é aquilo que é necessário para viver. Passamos por um tempo onde eu tinha um emprego muito bom, né? Esse é o primeiro ano que eu estou sendo remunerado pela igreja. Nunca precisei, porque Deus sempre deu o direcionamento de trabalhar. E eu gerenciava uma empresa, eu ganhava muito bem mesmo. E de repente veio a pandemia, a empresa declara falência, as contas continuam a vir tudo certinho. E Deus, ele me ensina ali: filho, nunca foi esse emprego que te sustentou, fui eu. E às vezes eu não falava, estava precisando de alguma coisa, eu falei: Deus, hoje nós vamos ter que ir para a igreja a pé, é longe, né? E eu vou ser sincero, irmãos, eu detesto caminhar, viu?
Eu morava 2 quadras da padaria, eu ia de moto. Às vezes minha mãe tirava sarro quando eu era solteira. É vergonhoso isso, né? Temos que cuidar do corpo físico também. E às vezes Deus ia lá e alguém mandava mensagem. Eu acabava de pensar, ó, estou mandando essa oferta para você aí. Coloca uma gasolina aí. E eu ia para a igreja, né? Uma vez estávamos em casa, né? Nessa época difícil. E a Vitória nem comentou comigo. Ela só pensou, Deus, estou com vontade de comer um abacate. De repente, bateu o palmo alguém ali. Eu trouxe um abacate para você. Sabe o que é isso? É o cuidar de Deus. Você não está bem financeiramente porque você é inteligente. É porque Deus abriu portas quando eu e você não merecíamos e ainda não merecemos. Ele abriu. Você não tem um casamento próspero hoje porque você é uma pessoa legal, se cuidou bem. Deus te honrou porque você era simpático. Não, foi Deus unindo propósitos. Uniu você e a sua esposa. São propósitos, querido. Não vem de nós, é dom de Deus. Tudo que nós temos vem dele. Abraão entendeu isso. E no versículo 23 diz assim: que não aceitarei nada que não me pertence, nem mesmo um cordão, uma correia e uma sandália, para que jamais venham dizer, eu enriqueci, Abraão. Eu aprendo, querido, que ser mordomo de Cristo é confiar nele. Amém? Deus, ele chega no povo do deserto e ele dá algumas diretrizes. O povo fala, não tem o que comer. E Deus começa a mandar o alimento dos céus. Só que Deus dá uma orientação para eles: não acumulem nada, eu vou mandar todos os dias. E o povo teima, e isso tem uma consequência. Sabe o que eu vejo? O povo tinha medo que Deus não ia suprir no outro dia. Sabe por que muitas pessoas não são fiéis financeiramente? Porque tem medo que Deus não vai suprir no outro dia. Tem medo que o Deus Todo-Poderoso, que abriu a porta de emprego, que deu esse relacionamento, que deu esse casamento, não vai suprir no outro dia. Sabe por que tem muitos jovens que quando começam a namorar, negocia e para de ir na igreja? Porque tem medo que Deus não vai suprir outra pessoa. Vai que Deus morra solteiro. É melhor, querido, solteiro e inteiro na glória do que pela metade aqui na terra. É melhor agradar a Ele e estar com Ele na glória do que negociar princípios aqui na terra. Não negocie, jovem. Há uma família que Deus tem para a sua vida, amém? No tempo de Deus. Há a pessoa certa, moço, moça, no tempo de Deus para a sua vida. Não apresse o que Deus tem no tempo dele. Deus, ele não tarda e nem falha. Ele é fiel, ele é perfeito. Ele chega na hora exata. Na hora exata. Quando eu e a Vitória, nós casamos em Rolândia, uma igreja de 60 membros. 2 anos depois teve 9 casamentos, porque nós começamos a orar, a ministrar sobre jovens, falando assim, olha, nós começamos a namorar, nós já tínhamos o pensamento de casar, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Família é um projeto de Deus. Então, se você está pensando em namorar, querido, não é para passar um tempo, é para viver propósitos de Deus com outra pessoa juntos, amém? Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas o Espírito Santo me manda dizer isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus na sua vida financeira. Pastor, mas então por que eu não sou próspero? Uma vez uma pessoa chegou no pastor Adélio e falou assim, o pastor que pastoreava antes de nós: eu não preciso ser fiel na minha vida financeira, pastor. Olha para minha casa. A minha casa é linda. Olha, eu tenho carros na minha garagem. Você está achando que eu preciso disso? Eu não preciso. E aí o que você vai dizer? Eu adoro quando eu pego oportunidades assim, querido, porque o Espírito Santo me dá a chance de aprender e ensinar pessoas como eu aprendi. Deus me moeu. Só que o casamento dessa pessoa estava destruído. Ministerialmente o ministério estava destruído. E está até hoje. E eu oro para que o Espírito Santo venha mostrar a essa pessoa que ela não pode mais negociar princípios. Não só na vida financeira, mas na vida emocional, na vida ministerial. Amém? Para cada promessa que Deus tem para a sua vida, há um princípio a se cumprir, querido. Uma vez eu cheguei diante de um jovem numa reunião de louvor. Aquele jovem queria voltar para o grupo de louvor. E louvor é uma das áreas em que o Satanás mais ataca, porque era o que ele fazia, e a soberba derrubou ele. Não foi a falta de talentos, não foi nada, foi a soberba. E eu falei para aquele jovem, olha, o pastor da igreja local, o pastor titular é esse pastor. Por ele você volta. Por mim você espera, porque você precisa se converter. Você não é crente ainda, cara.
E digo mais, você vai morrer cedo. Ele falou assim: o quê? Você está atacando praga em mim. Eu falei: não. Honra os teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Você não honra, você desrespeita a tua mãe dentro da igreja. Isso eu não aceito. Você vai viver pouco se não se arrepender. O que é isso, querido? É a palavra de Deus. Para cada promessa há um princípio por trás. Muitas promessas nós não vivemos ainda. Não é porque Deus me ama ver sofrer, não. É porque Deus está esperando o seu povo, os seus mordomos se posicionarem na sua vontade, na sua palavra. Deus não vai movimentar a palavra dele, querido, para a esquerda, para a direita, para se enquadrar nas nossas vontades, para se enquadrar na modernidade de hoje, para se enquadrar no que eu e você achamos que é Deus. Não. Deus espera que nós venhamos se posicionar em quem Ele é, no que Ele tem e o que Ele pode fazer na sua casa. O que Ele pode fazer. Pastor, está demorando. Não é que está demorando, falta alguns posicionamentos ainda, porque há uma chuva te esperando. Há promessas que Deus só não cumpriu ainda, porque faltou um posicionamento naquele dia. Porque faltou dizer um não naquela noite. Faltou dizer: Deus, eu te amo, não importa o que vão pensar, eu não negocio, eu não me vendo, eu não abro mão. Querido, não abra mão de tudo que Deus tem para a sua vida. Oh, Jesus, não abra a mão, querido. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa nessa noite. Querido, eu estou aqui para te dizer, eu não estou aqui para te convencer essa noite, não. Quem convence é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que te chamou naquele dia, né? Aquela manhã, naquele culto. Você lembra desse dia, o dia que Deus te chamou? Talvez você fale assim: Deus, eu ainda não fui chamado por ti, porque o Senhor chamou e eu disse não muitas vezes. Diga sim hoje. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser o dia que vai chegar a nossa senha. Você está preparado para esse dia? Eu não falo isso para te dar medo, querido, eu falo isso para te conscientizar. Amém? Eu poderia dizer muitas outras palavras que viessem agradar o seu eu nessa noite, mas uma só palavra é necessária nessa noite para nós, que nós venhamos morrer para que Cristo venha viver. Aleluia. Uma só coisa é necessária, querido: que eu e você venhamos abrir mão de viver nossa vida. Você já tentou do seu jeito, querido, tenta do jeito dele agora. Meu irmão, minha irmã, você já tentou tantas vezes do seu jeito, da sua maneira. Será que não chegou a hora de fazer do jeito de Deus agora? Será que não chegou a hora de fazer as coisas do jeito de Deus? De dizer: Senhor, eu estou disposto a te servir. Ele está aqui essa noite, querido. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui essa noite. Jesus é mais real do que o irmão que está do seu lado. E Ele espera que eu e você venhamos se levantar como mordomos, não dispostos a receber, mas dispostos a servir, a entregar algo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluias, aleluias. Ele é fiel, querido. Ele já fez a parte dele naquela cruz. Se entregue a Ele nesses dias. Eu te convido a fazer a sua oração a Ele, a falar com Ele. Talvez você deseje entregar algumas coisas e dizer: Senhor, até aqui eu fiz parte de uma igreja local, mas eu não fui mordomo. Vem até aqui essa frente como um ato simbólico e fala: Senhor, eu quero ser mordomo do Senhor. Ou fale isso a Ele: eu quero ser mordomo do Senhor. Até aqui, Senhor, eu não me entreguei em todas as áreas. Eu negociei a área emocional. Eu era fiel financeiramente, eu era fiel, não faltava num culto, mas as emoções não. Eu escolho meus relacionamentos. Chegou a hora de entregar tudo a Ele, querido, essa noite. Não espere para amanhã aquilo que Deus tem te pedido hoje. Jesus, Tu és santo. Tu és tão santo, Jesus. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos Seus filhos e filhas. Aqueles, Senhor, que entendem quem o Senhor é, e aqueles que querem entender também, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda não se entregaram, e aqueles que estão se entregando agora. Porque quem convence é o Senhor, Espírito Santo. Foi o Senhor que chamou o teu filho, a tua filha que está aqui. Foi o Senhor que chamou você pelo nome, querido. Quem te convence essa noite é o Espírito Santo. É tempo de ser mordomo de Deus. É tempo de servir a Ele, querido. É tempo de se entregar na presença dEle.
você assim deseja, se você entendeu, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Mas quem te convence, quem te chama é o Espírito Santo, querido. Que em nome de Jesus, querido, que a sua presença, Senhor Jesus, venha se manifestar, Senhor. Que, Senhor, tua filha venha se levantar como mordomo desses dias, mordoma desses dias, serva do Deus Altíssimo. Que em nome de Jesus, que os teus filhos, os teus mordomos venham se levantar nessa noite. Aleluia! É o poder tua, é a glória pra sempre. Me diga! Oh, Jesus! Deixa ele te tocar onde vocês estiverem. Eu quero ser mordomo, eu quero ser mordomo, Jesus! É o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Ele cresça e eu diminua. Diga isso a ele. Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor. Se entrega a ele nessa noite, se entrega a ele. E ele cresça, Eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória. querido, há coisas extraordinárias que te esperam aqui na terra, amém? Deus é Jesus e em breve Ele voltará, amém? Talvez você está esperando o melhor ainda, o melhor de Deus já veio, querido. É Jesus. Que Jesus venha ser esses dias para você, porque o que Deus vai fazer vai abalar. Amém? Você crê nisso? Jesus, querido, vai ser o suficiente para você. Profetizo que Jesus, você vai se contentar não com só Jesus, sim com tudo que Jesus é para mim. E você vai viver dias diferentes naquela empresa. O seu casamento você vai viver dias diferentes, porque Jesus é o suficiente para você. Eu profetizo, querido, que você vai viver dias onde a suficiência de Cristo vai tomar conta da sua rua por causa de você, porque você entendeu quem Ele é. Há um reino, querido, que te espera, que nos espera. E esse reino já começou, é aqui na terra, ele se manifesta dentro de nós. Esteja disposto a ser mordomo nesses dias, amém? Esteja disposto a ser mordomo de Cristo, mordoma de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Alguns começos são difíceis mesmo, irmão, minha irmã, mas o fim é maravilhoso, amém? Lembre-se disso. Deus abençoe a sua vida, querido. Tome posse disso, de tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, porque Deus, Ele é fiel, amém? Seja fiel a Ele nesses dias. Sirva a Jesus como se Ele fosse voltar amanhã. Imagine se Jesus fosse voltar amanhã. Como você serviria a Ele nessa noite? Para quem você ligaria após esse culto? Para quem você pediria perdão após esse culto? Pense nisso com carinho, querido, porque Jesus só está começando na sua vida, amém? Jesus só está começando na sua vida. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso, querido. Aleluia.